queridos amigos, aqui estamos nós, perseverando aí no estudo, parte terceira do capítulo 8, vamos entrar hoje, mas antes a Márcia vai fazer aquele resumo, né, para a gente lembrar do que nós falamos. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? Então vamos nós, né? Falando aí do nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, na psicografia do Chico, né? Pelo espírito André Luiz. E estamos aí, então, no capítulo 8. E no programa anterior, nós vimos toda a atuação dessa equipe espiritual, chefiada, né? Liderada pela Zenóbia, a dirigente da Casa Transitória, junto com Jerônimo e sua equipe, ajudando naqueles sofredores, aqueles espíritos empedernidos que estão lá naquele umbral, naquela zona bem de sofrimento. Então, viu que eles acenderam umas tochas, umas luzes, né? Umas luzes para ajudá-los a poderem sair, mas estamos vendo que há dificuldade, porque mesmo aqueles que querem sair, querem se modificar, querem ter oportunidade de dar novo rumo às suas vidas, às vezes são impedidos por esses que são mais revoltados. Então, nós vimos todo um discurso, né, uma colocação do padre Hipólito baseado na parábola de Jesus, do rico e do Lázaro. Então, ele trabalhou bastante essa parábola, tentando abrir os corações e essas mentes sofredoras para o auxílio. Então, nós estamos nesse momento em que eles falando que o padre se calou, né? Eles falaram que já se calou, mas olha, que eles estão cansados dessas falas e que não querem saber de nenhuma ajuda. E mesmo aqueles que estão com os corações doídos, querendo sair, eles estão no meio de um abismo e eles ali, tendo um caminho mais fácil, eles não permitem que esses saiam. Eles estão ali para prender e para não subjugar todos esses que querem também sair desse movimento. Então, nós paramos nessa parte desses revoltados falando com o padre Hipólito. Mas a gente percebe, né, que diante desse sermão, dessa palavra do padre, ele está atingindo os objetivos, sim. Né? Que muitos corações foram tocados, né, Thelma? Porque eles não podem se movimentar indo ao encontro deles, mas eles já estão tocados, né, no seu sentimento, no seu íntimo. Né? Então, ele está atingindo o objetivo, sim. Né? E aí a gente vai vendo a força do bem, né? Penetrando aos pouquinhos, e é assim que acontece. Né? Então, por que audácia inominável cometeríamos o absurdo de agradar plena e pronta identificação da nossa natureza, ingressa da irracionalidade, em dias tão curtos com a sublime plenitude de Deus? Como ombrear-se o batráquio com o sol? Em verdade, as religiões antropomórficas da crosta envenenam-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Antropomórficas porque tem a ideia de Deus como ser humano, né? A ideia de homem. Então, a gente até estava comentando isso na outra parte, né? A questão das concepções, né, que são lançadas ao nosso entendimento e que nos prejudicam muito. Né? Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, quer dizer, não é possível culpar essas concepções absolutamente, porquanto a estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma, considerado imparcialmente, constitui desafio e castigo simultâneos. Desafio à inteligência investigadora e constitutiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito, e castigo às mentes ociosas que renunciam levianamente o dom de pensar e decidir por si mesmas questões sagradas do destino. Essa questão
dos valores, né, que são trazidos pela ideia, ideia de Deus, ideia do castigo eterno, ideia desse Deus ainda visto dessa forma, né, porque Deus é Pai, é misericórdia, né, a justiça. Então, ele não criaria lugares de sofrimento para uns e lugares de prazeres para outros, né? Mas por muito tempo foi visto assim, né? Quer dizer, quem faz o mal vai para essa zona de sofrimento, quem faz o bem, e muitos fazem o bem com a intenção de ir para as zonas de prazer, né? De desfrutar a questão dessa visão do céu, né? Mas que, na verdade, para a gente desfrutar esse céu, está dentro de nós mesmos, né? Ele não está em lugar circunscrito. Ele fala, quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovado no Evangelho do Mestre, será impossível, quer dizer, a negativa interferência sacerdotal. Quer dizer, quando a gente realmente tiver dentro de nós os ensinamentos de Jesus, essa interferência do sacerdote não vai atingir a nada. Então, esse dogma que foi considerado imparcialmente é um desafio e castigo simultâneos que ele coloca aqui, né? Desafio à nossa inteligência, que a gente tem que investigar e não ir acreditando nas questões piamente, né? Para que se dilate no mundo a noção desse universo infinito. E aquelas mentes que ele fala, né, que são ansiosas, que não querem saber de aprender, de pensar e decidir por si mesma, essas vão continuar sofrendo, como ele está colocando aí, desse sofrimento desses revoltados com o Deus, esses deuses antropomórficos e tudo, né? Então, ele está falando aqui dessa necessidade da gente investigar, da gente querer saber melhor das coisas, né? Então, para que a gente possa ter mais raciocínio, mais discernimento sobre esses aprendizados, né? Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida, o orgulho humilhado, que vos ditam observações ingratas e criminosas. Está falando para eles, né? Detendo-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguireis suportar. Tomados, pois, de compaixão pela vossa rebeldia importuna, rogamos ao Senhor, abençoe a esperança de quanto nos ouvem, famintos de suprema redenção, como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para o outro público, quer dizer, ele está falando para aqueles ainda ali renitentes, né, que não estão compreendendo. E para o outro público, as palavras do sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas, aqueles que obstavam a caminhada deles, né, e perversas, para quem foram proferidas, mostravam-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta, basta, fora, fora, como quem está, né, encerrando ali a situação que eles não querem ouvir mais. Exatamente. E a gente vê aí, né, a dificuldade, né, desses espíritos empedernidos no mal, nessa compreensão, e a dificuldade dos outros também, que nesse momento se calam, né? O que vão fazer? Eles estão começando a pensar, a refletir, mas nada pode ser feito ainda, né? Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor o pavor que os companheiros lhe causavam, aqueles empedernidos ali no mal, né? Aumentava-se-lhe o número. Reconheci, porém, que não havia ali uma só criança, não havia criança, só havia adultos. Isso é interessante, né? Porque a gente vê, né, Thelma,
que as crianças sempre desencarnadas sempre têm um atendimento diferenciado, né? Então, ele não tinha ali criança. É interessante isso. Apenas adultos, jovens e velhos, de todos os aspectos. Notava-se que a apresentação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Olha só como que a palavra do padre atingiu o sentimento desses, né? Contudo, ainda ouviam os impropérios, maldições, né, que estavam ali por parte daqueles que não queriam ouvir. Os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença, e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas, com o fim de despertar humorismo, sarcasmo e desprezo na desventurada Assembleia. Quer dizer, queriam engrossar as fileiras deles, né? Mas a gente vê, Márcia, que o mal é assim mesmo, né? Ele é insistente, né? Até que ele vai perdendo a força, porque o bem sempre vence o mal, né? E aí pode demorar um bocadinho, mas vai chegar lá. Mas vai chegar lá. A princípio, impulsos de reação afloraram-me o espírito surpreso. Isso é André falando. Não seria conveniente organizarmos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? Quer dizer, é a forma que nós, humanos, agiríamos, né, André? A gente já quer ir na força, né? Já quer ir à força. Né? Impondo a nossa vontade, né? É assim que nós agimos, né? Nos nossos espaços, nos nossos meios, quando a gente perde a paciência e vai pela força, né? E nem sempre a força vai ser, vai agir. Vamos violentar, né, ainda as decisões daqueles, né? Em que pese ele fala ali, né? Não vai transformar, porque a força não transforma ninguém, né? O objetivo aqui dessa fala tão consistente do padre é trazer a transformação ali, o entendimento para que esses espíritos possam se transformar, porque senão não há mudança, né? Não há mudança. Então, e ele diz aqui, né, que depois da fala do padre, que fizeram muito bem, né, a muitos ali, muitos deles estavam chorando mesmo, mas os outros que estavam impediam que ele não toleravam a presença, e aí fazia com que não deixasse que os outros fossem atendidos. Continuavam submissos, né? Ali a esses que dominavam, né? Porque sempre tem aquele mais forte que domina, né? Que impõe. Exatamente. Né? E André já está aqui pensando, não é melhor então a gente ir lá e tirar aqueles que querem para poder libertar desse jugo, né? E agora eu acho que daí por diante, com essas falas, acho que Zenóbia vai começar a interferir um pouco. Vai surgindo aí a ação pelo impulso, né? Que a gente age assim, de uma forma bem, bem peculiar nossa. E aí ele diz, né? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, quer dizer, eles tinham essa possibilidade. Apesar do abismo, ele sabia, estava dizendo assim, ó, a gente pode passar isso aí tranquilamente, né? E as noções de caridade avivavam-me justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos, abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Quer dizer, todos eles tinham a característica de sofrimento, de dor. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Né? Porque ele manteve, né, um diapasão. Não, e assim, ele respondia, mas em nenhum momento ele entrou naquela vibração deles e em responder
aqueles impropérios todos ali. Ele ficou na dele, continuava falando calmamente. E a gente viu dessas partes que ele tinha atingido uma certa autoridade moral ali perante esse grupo, porque ninguém ria, ninguém zombava, escutavam, né? Embora no final eles tivessem essa reação. E aí André vê ali, olha, pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro, quer dizer, André estava ficando ali já, qual de nós já não estaria querendo trucidar esses irmãos, né? Poxa, depois de tanta fala, nada é conseguido, né? É. E aí ele pergunta, né? Por que o padre Hipólito não respondia à altura a esses espíritos? Por que não punia aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado da alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. Vamos ver. Então, quem dá a primeira atenção do André é o Jerônimo, depois é Zenóbia, mas vamos lá. Aí ele vai dar, né, uma chamadinha nele. André, extingue a vibração da cólera injusta, quer dizer, tira esse sentimento do seu coração. Você ainda está piorando a ajuda ali, né? Ainda está pior ainda a situação, né? Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal, né? Isso a gente vê a todo momento aí, né? Começa uma situação, surge uma discussão, a gente às vezes se altera e vai por esse lado, né? Que depaupera tudo. Então ele fala: não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, no sentido aí não de idade, né, mas de conhecimento divino, é isso que ele está colocando, né? Menos felizes que nós. E é interessante a palavra, Thelma, tentamos. Tentando, estamos aqui tentando, não está dizendo que estamos, né? Estamos tentando. Estamos fazendo, né? Então, eles estão tentando esse entendimento aí. Então, ele pede para o André: revestamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a esses infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que te não falte a cooperação construtiva e guardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Isso aqui é uma situação que nós podemos trazer para a nossa vida, né? Com certeza. Nas nossas vivências domésticas, nas nossas vivências no trabalho, nas nossas vivências até mesmo dentro da casa espírita, né? Onde aquele companheiro vem expor seu ponto de vista e a gente perde a paciência. Hoje em dia nós estamos assim, né? Somos, né, no nosso país principalmente, né? Isso parece que você está falando lá atrás, mas, né, hoje é assim, você ou é isso ou é isso. Não existe um entendimento, não existe um meio termo, todo mundo quer impor a sua versão e ataca o outro. Então, nós estamos vivendo isso aí. Então, reajusta o campo emotivo, né? Ele está ali reajustando seu campo emotivo, porque esse homem velho vem à tona o tempo todo conosco. E olha que André Luiz, né? André Luiz já está há um bom tempo ali no plano espiritual, mas ainda tem esse homem velho dentro dele, em determinados momentos. Como é difícil, né? A gente domar se mudar, estamos muito longe, né? Muito longe. E essa questão é muito séria, né? Então ele diz que nós não conseguimos nada com esse duelo verbal, né? Duelar, porque hoje em dia não existe mais o duelo de armas, mas existe o duelo de palavras, né?
As E que pessoas fere muito, né? de falar as verdades. Eu sou muito franca, né? Às vezes a franqueza em excesso, ela magoa, né? Ela fere, Uhum. destrói sentimentos, destrói objetivos, né? E isso a gente tem uma grande responsabilidade. Quantas pessoas se afastam do trabalho, às vezes, porque um coordenador tem uma forma de impor, né? A gente vê isso direto dentro das casas espíritas, né? As pessoas que gostam de colocar seus pontos de vista, não é isso e é aquilo, né? E não muda, acha que as pessoas têm que se moldar a ele, né? Isso é totalmente uma atitude ainda muito primitiva nossa, né? E aí ele vai continuar dizendo, né, que com a invocação ao plano superior, através da súplica e instantânea compreensão, brotou-me na consciência. Quer dizer, ele pediu a Deus, ele roubou forças, né, e é isso que a gente tem que fazer. Na hora que surge essa vontade de revidar, vontade de colocar os nossos pontos de vista, né? A Joana de Ângeles tem uma colocação que eu gravei, né? Que ela fala que em certos momentos nós precisamos do algodão do silêncio. E o Chico falava da água da paz, né? Enche a boca de água, não é não? E não O algodão engole, fica aí. vai tampar, né? A gente bota o algodão assim no ouvido, a gente escuta menos, né? É. Então, o algodão do silêncio, né? Vamos ficar em silêncio. Às vezes é melhor a gente não falar nada, né? E tem textos de Emmanuel também que ele fala, na hora que você recebe esse impacto, se cala, vai para É, casa, é. pensa. De repente, no dia seguinte, você já não está mais com aquela raiva toda e com a vontade, né? Você já está diferente, né? Não, e até o Então, companheiro, quando chega em casa com vontade de discutir, com vontade de né, estar duelando ali, a gente sai do ambiente, calma, não fala nada, dorme, no outro dia parece que a coisa tá melhor, né? exatamente. Em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Quer dizer, não adianta falar, não adianta reverberar, não adianta Uhum. duelar, porque eles não vão entender, né? Não havia recebido ainda, como acontecer a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam, riam, sarcástica, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam de todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? Quer dizer, o Então, sofrimento dele já era tão era grande. grande, né? E eles não tinham condição nenhuma de entender tudo aquilo, ainda, né, estavam distantes desse reconhecimento, dessas necessidades interiores, que para isso tinha que combater muitas situações, muitas coisas, É, né, que é traziam. interessante que a André Luiz fala que, né, como você leu aí, esse reconhecimento das próprias necessidades interiores, eles não conseguiam, por incapacidade espiritual. Eles não conseguiam ver que eles eram os mais Mais sofredores, os mais necessitados. necessitados, né? Então ele fala, e aí, por que atacá-los quando André já olha assim, já não lhes basta a alimentação lamentável que se entregavam, né? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. As sensações, os sentimentos que eles traziam eram muito grosseiros, né? Muito Uhum. primitivos. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis
existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. As minhas apreciações do primeiro instante se modificaram. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se, na fisionomia dos sofredores confessos, a mais pungente ansiedade. Acho que aqui é o que você tinha dito, né, que ele vai falar sobre a questão do por que essa subjugação, né, dos mais... Eles vão dizer que não se sabe o porquê dessa ligação, né? Depois, na frente, acho que Zenóbia fala. Mas, olha só, então, a visão de André Luiz muda. Muda. Né? A partir das palavras do Jerônimo, a visão dele muda, né? E aí a gente vê... de piedade, né? Pois é, mas... E aí ele vê assim, por exemplo, as ironias dos maus paravam. E aí ele observa que aqueles que estavam ali querendo serem ajudados, eles ficam numa ansiedade danada. Mas por que então não vêm aqui, não nos tiram daqui? Né? É o que ele está colocando aqui. Observando, talvez, que eles não passavam os obstáculos em serviço de libertação. E aí, nos sofredores, confesso, era mais pungente a ansiedade. Né? E aí é porque depois Zenóbia vai entrar nesse circuito aí para fazer essas explicações, né? Mas é um quadro difícil, até para André ver isso, né? Por que a gente não vai? Né? Por que a gente não atravessa, não vai até lá? Se a gente tem... estava pensando aqui, o André tem essas dificuldades, esses impulsos que ainda trazemos, né? Todos nós ainda temos esses momentos de impulso, mas ele muda rápido, né? Porque ele já está trabalhando esse orgulho, ele já está mais permeável. Essas impulsividades dentro de nós, essas raivas, isso tudo. Então, você vê que ele já consegue se ligar ao alto e aí ele muda. O Jerônimo falou e ele não redarquiu, ele não deu nenhuma resposta, né? Ele ouviu, simplesmente mudou. E aí entra em prece, que é algo muito importante. É uma atitude muito bonita dele, né? Que já denota essa mudança. Porque Exatamente. Se somos nós, a gente vai querer discutir com o Jerônimo ali, né? E ele muda e ele entra em prece, no que ele entra em prece, ele é ajudado. Então, essa importância da prece, ele mostra isso para a gente. Né? E aí, pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Quer dizer, na imagem deles, aquele sofrimento era lá do purgatório. Né? Uhum. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos, pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz, todavia a venerável anciã continuou. Nossas faltas, mal pagas na terra, uniram-se aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação, mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço descanso no paraíso. No entanto, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre a fim de humilhar-me e pedir perdão. Quer dizer, na imagem que ela faz de paraíso, de purgatório e tudo mais, ela já estava buscando ela já entende que ela ofendeu, né? Ela reconhece que ofendeu. Pelo menos reconhece, né? Mas ainda com essa ideia, ela está na ideia de purgatório, que ela está ali no inferno, sofrendo tudo aquilo, né? Isso. E está pedindo ajuda. Né? Ainda traz essas imagens, né?
De mãos postas a fitar-nos angustiosamente, concluí: não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Quer dizer, a atitude dela encorajou os outros, A né? outros de falarem também, e porque aqueles algozes se calaram um pouco, né? Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou o infeliz, revelando a sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui, salvai-nos do torvelinho infernal, socorrei-nos por amor de Deus. E, destacando-se umas das outras, as súplicas proferidas evidenciava a presença de adeptos de variados credos religiosos, não tinham só católicos, conhecidos na terra, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Quer dizer, ali tinha de todas as seitas, todos os credos, né? Na verdade, a doutrina espírita não é um credo, né? Mas existia ali no meio os espiritistas também. E aí, determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, implorou chorosa. Eu vou passar que eu achei interessante essa fala dela. Aí ela diz: espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim. Minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. De todos os recantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos e confiantes em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes da santidade. É interessante que, quando um rompeu o silêncio, outros se encorajaram. Isso acontece muito, né, num grupo onde ninguém reage, todo mundo está submetido ali. A gente vê isso em várias, né, situações. Mas quando um fala, o outro se fortalece e fala também. Né? Então, precisava de alguém ali ter essa coragem para pedir socorro, para se mostrar, né, com um desejo de mudança, com um desejo de sair daquela situação. Eu achei interessante esse depoimento da senhora que sim. se diz espírita, né? Porque ela fala aqui, ó, no entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser uma fé renovadora. Porque, olha só, ela dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. Então, às vezes, mesmo que a gente esteja na casa espírita, mesmo que a gente esteja nas atividades do bem, mas aquilo talvez esteja sendo feito somente por uma obrigação, aquilo não toca o nosso coração. Então, a gente não tem a nossa mudança de olhar o outro com outros olhos. Então, quando desencarna, eu quero muito que, na hora que eu desencarnar, eu não tenha essa visão de mim mesma, né? De que realmente essa minha fé seja uma fé renovadora, da forma que não foi para ela. Eu guardo muito na minha mente uma fala de Zenóbia não, de Narcisa, acho que nos Mensageiros. Nosso Lar, Mensageiros. Não, Mensageiros. Lá no segundo capítulo, quando ela está mostrando a tarefa para André Luiz, né? Mostrando ali, aconselhando ele e tal, ela fala que é preciso que nós tenhamos espírito de serviço. Zenóbia falou isso também aqui há pouco. Esse espírito de serviço é esse comprometimento com a causa, porque não é só ir à casa espírita, não é só fazer algum trabalho, dar alguma coisa, participar,
mas a gente tem que se entregar àquele trabalho, né? Então é aí que surge a responsabilidade. Você tem que ter comprometimento com aquela tarefa, seja ela qual for, né? Isso, eu gravei essa fala de Da Narciso, Narcisa. né? Porque eu acho que é isso mesmo. Nós temos que buscar. E Jesus demonstrou isso, né? Quando ele lava os pés de Pedro ali. E dos apóstolos, né? Ele lava os pés de Pedro e Pedro não quer ter os pés lavados por Jesus, porque era uma atitude pequena aquilo, né? E Jesus fala para ele: Pedro, mas se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Uhum. E fala para Jesus, então, Senhor, então lava o corpo todo, né? Então, se a gente não tiver, é o espírito de serviço, não é por alguém ser maior ou menor, mas nós temos que aprender a servir, e esse espírito de serviço nos leva a compreender esse servir, né? Ser útil, ser um trabalhador realmente, não é uma pessoa que tem cargos, né? É isso aí. E a gente vai chegar aí agora, depois do nosso último slide. Então ele diz, né, quando os rolos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, espalhando vergastadas, quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do Vale Fundo. Alguns, porém, suportaram os golpes heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente: Estão vendo? São benfeitores de gravata, não se atiram à luta em favor de ninguém, ensinam com os lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousam atravessar a barreira para prestar-vos assistência. E aí a gente vai ver o porquê, a Zenóbia vai falar disso, né? Que a gente nem sempre consegue fazer o que a gente quer fazer, né? Então a gente vai parar aqui para ver que ação vai ser feita daqui por diante, né? Então eles estão querendo ainda falar, ó, tá vendo? Vocês estão aí pedindo, choramingando, mas vê se eles atravessam isso aqui para vir tirar Ninguém vocês vem para daqui. cá ajudar vocês, né? Ninguém vem para ajudar, então eles estão colocando isso aí, né? E já, tipo assim, colocando dúvida na cabeça desses que estão querendo ser Interferir ajudados. na escolha, né? Exatamente. E Então é é isso, isso. queridos. Mais Né? uma parte, né? Vamos agora, na Semana que próxima vem a gente semana, termina esse capítulo. terminar esse capítulo, se Deus quiser, e partir para o próximo, né? Aprendendo sempre aí com o André Luiz, né, Márcia? É isso. Você ensina Bom, cada capítulo. que possamos ficar na presença do Mestre em nossas vidas e que a gente se encontre na semana que vem, tá bom? Bom Deus estudo a quiser. todos e boa semana para todos. Até Tchau, lá. Até tchau, lá, tchau, Thelma. Márcia. Até lá.